Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete, uma raquete recém-lançada, a Wilson RF01 Pro, a raquete que tem como endorser nada mais, nada menos do que Roger Federer. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado. Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria de equipamentos de tênis, raquetes, cordas, customização, tênis, essas coisas todas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou pelo Telegram ou pelo WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aqui embaixo, há dois botões ali que você pode acionar. O botão Seja Membro, se você quiser participar desse canal de maneira mais próxima, há algumas vantagens para isso. E também o botão Valeu, que é o botão que você pode clicar para ajudar esse canal, caso esse canal também já tenha te ajudado em algum momento com equipamentos de tênis, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete. Esta raquete é uma Wilson modelo RF de Roger Federer 01 Pro. Antes de falar a respeito dela e também antes de falar das especificações, eu quero já de início agradecer ao meu amigo Danilo, que foi quem trouxe essa raquete. Ele esteve nos Estados Unidos e comprou um par e ele me deu essa raquete para fazer o review de maneira graciosa, simplesmente por amizade. E ele me deu essa raquete ainda com o plástico no cabo, sem nunca ter sido encordoada. E aí, antes de eu começar a fazer o review, a primeira coisa que eu fiz foi verificar qual era o controle de qualidade dessa raquete. Então eu tirei o plástico, deixei ela sem aquela propaganda que vem no meio aqui e coloquei sobre a balança de precisão para ver qual era o peso dela. O peso nominal dessa raquete é 320 gramas e ela estava, obviamente, sem o plástico, pronta para ser encordoada. Ela estava com 319,8 gramas, 0,2 gramas de diferença de peso. O que significa que pelo menos nesse modelo, nessa raquete, nesse exemplar, o controle de qualidade funcionou maravilhosamente bem. O peso dentro da especificação, uma diferença irrisória, tá? Esse modelo aqui foi lançado recentemente pelo Roger Federer. Na verdade, o Federer lançou a sua linha de raquetes com 3 raquetes diferentes, com 3 modelos com pesos diferentes. É o mesmo aro, mas tem 3 versões, uma mais leve, uma de 300 gramas e essa aqui que é a chamada RF01 Pro, que vem com 320 gramas. Então essa aqui é a mais próxima daquela que ele usava na realidade. Ó, claro que a raquete dele era outra coisa, era uma Pro Stock e tudo mais, nenhuma novidade nisso. Mas esse modelo aqui é o mais próximo daquele que ele usava, né, em termos de peso principalmente. Então eu vou apresentar aqui para você quais são as especificações dessa raquete, para você entender como é que a gente fez o review em quadra, tá? Ela é uma raquete de cabeça 98 polegadas, tem o seu comprimento padrão de 27 polegadas. Como eu disse, o peso dela sem nada, né, sem overgrip, sem corda, sem nada, o peso dela limpa deu 319,8 gramas, 0,2 de diferença. E aqui já com o meu overgrip, lembrando que ela vem com cushion de couro, tá? Já é da linha, né? Ela já vem com cushion de couro. Aqui com o overgrip, com a minha corda, que é uma Luxon Alu Power, com o meu elástico, né? Ela foi para 343 gramas, pronta para jogar. Corda, overgrip, o meu elástico, né? Ela foi para 343 gramas. O swing weight dela, o peso dela na batida, 332.
Ela tem uma rigidez de 67 e, portanto, uma rigidez média para média alta, não é uma rigidez baixa, não é como, por exemplo, as raquetes mais comuns entre os jogadores profissionais que usam rigidez mais baixa, né? E ela tem um padrão de cordas de 16 por 19, né? E aqui você pode perceber que nós temos uma raquete que demonstra aquela mudança que o Federer foi fazendo durante a sua carreira. Quando começou jogando com uma cabeça 85, depois foi para uma 90, jogou muitos anos com ela, depois mais no final da carreira passou para uma 97 e agora essa seria, né, a linha que ele lançaria com cabeça 98, que funciona muito bem para o tipo de jogo do Roger Federer, né, e o padrão o mesmo, 16 por 19. A espessura aqui dessa raquete, aqui na extremidade da cabeça, 23,2, aqui no meio 23 e aqui 22. O equilíbrio dela aqui já pronta para jogar, já com overgrip, corda e tudo mais, a medição do equilíbrio dela 320 milímetros. Como eu disse, está encordoada com uma Luxlon Alu Power com 50 libras. E ela foi testada em jogos de simples, em jogos de duplas, em treinos pesados com jogadores melhores do que eu e também em treinos com jogadores do meu nível, né? Sempre em quadras de saibro ou em quadra de hard true no nível do mar, e eu usei para esses testes a bola Red Tour, tá? Então esse, digamos assim, é o panorama do teste que nós fizemos com essa raquete, né? Ela é, como eu disse, a versão mais pesada da linha da Wilson RF, e eu tinha bastante interesse em testar essa raquete porque ela tem algumas características muito próximas da maior parte das raquetes que eu uso. Então se eu fizesse referência aqui às raquetes que normalmente eu uso, elas ficam ali entre 338 até 348 gramas, pronta para jogar, mais ou menos com esse mesmo tipo de equilíbrio, né? Com a diferença de que, principalmente as minhas raquetes Pro Stock, normalmente tem uma rigidez um pouco mais baixa, tá? E aí então eu tinha interesse de testar essa raquete justamente por isso, né? Já ouvi alguns comentários, já conversei com alguns colegas que testaram essa raquete para saber o que eles pensavam antes de eu testar, para ver se aquilo que eu ia encontrar em quadra coincidia ou não com o que esses colegas falaram. E eu vou apresentar então agora para você aquilo que eu encontrei em quadra dessa raquete. Aqueles itens que a gente está acostumado a apresentar aqui, né, que você normalmente avalia uma raquete. Começando por um dos itens que tiveram muito destaque, que é o chamado ground stroke, a troca de bola no fundo de quadra. Essa raquete para mim tem um potencial de ground stroke excelente. Eu daria para o ground stroke uma nota 8,8. Achei excelente. Não esperava isso. Achei que por conta do peso que está ali dentro da expectativa das raquetes que eu uso, ela pudesse, principalmente o peso, mas também com o tipo de rigidez que ela tem, que é mais alta, que ela tivesse uma batida talvez um pouco mais seca, talvez uma batida um pouco mais dura, né? Aquela sensação de uma raquete mais dura que você encontra, por exemplo, na Pro Staff 95, aquela antiga Hyper Carbon, por exemplo, que era excelente para jogar, um pouquinho mais pesada do que essa, mas você tinha aquela batida seca, aquela batida mais dura, você sentia que a raquete era rígida. Nesse caso aqui, achei a raquete bastante fácil de trocar de bola no fundo de quadra, me surpreendeu, não esperava isso, achei que seria mais dura, pelo contrário, bastante confortável na batida da bola, né? Não estou usando aqui uma corda assim tão confortável, tão macia, né? Mas achei o ground stroke muito bom, daria uma nota 8,8. Obviamente que isso tem a ver com alguns outros itens, como por exemplo a estabilidade, que também me chamou a atenção, e a manuseabilidade. Também é muito fácil de fazer o movimento na batida no fundo de quadra, e isso também facilita o chamado ground stroke, tá? Então, esse primeiro item eu daria uma nota 8,8. Um dos itens que me chamaram a atenção.
O segundo item é o voleio, né? Ou seja, você está lá na rede, você tem que bloquear a bola, você tem que fazer o voleio. Eu gosto muito do chamado drop volley, mas às vezes você faz o voleio mais longo, né? Por conta da posição do adversário e tudo mais. Achei o voleio dessa raquete também muito bom, daria uma nota 8,6. Achei muito bom, muito estável, muito fácil de bloquear bolas mais pesadas. Aquela bola que você faz o approach e ela vem muito rápida para você bloquear. Achei bastante estável, o voleio funciona muito bem. O toque em termos de drop volley também funciona, sem grande dificuldade. Eu daria uma nota 8,6 para o voleio. O saque, achei o saque bom. Inclusive até eu tenho que dizer para vocês, como essa raquete já saiu há algum tempinho e eu não tinha tido acesso a ela, é claro que eu vi outros tenistas avaliando, inclusive fora do Brasil, né? E muitos disseram que amaram o saque dessa raquete, que ela é espetacular para fazer saque. Na minha forma de jogar, naquilo que eu encontrei em quadra, eu achei um saque bom, mas nada assim espetacular. Já joguei, por exemplo, com outras raquetes que tem um saque superior a essa. Mas eu daria uma nota 8,5 para o saque. Não é difícil, pelo contrário, faço principalmente o kick, muito fácil de fazer gerar o spin para a bola quicar e subir. Né? Também não é problema quando você tem que fazer o saque aberto, né? O chamado saque com slice. Eu não sou muito de saque chapado, faço eventualmente, mas também funciona sem grande dificuldade. Tá? Foi um item, ou digamos assim, uma das coisas que funcionaram muito bem, mas para mim não foi assim tão maravilhoso como eu vi em algumas avaliações que foram feitas desse modelo. Tá? Então o saque para mim eu daria uma nota 8,5. A mesma nota eu daria para a devolução de saque. E aí, 8,5 na devolução de saque já é uma nota boa, por quê? Por causa da estabilidade dela, né? Ou seja, aquele saque que você recebe que vem com muita velocidade, que vem com muita potência e você tem que bloquear o saque, né? Você tem que ter a estabilidade da raquete para bloquear o saque. Nesse sentido, funcionou muito bem, daria uma nota 8,5 para a devolução de saque. Bastante estável, fácil de manusear quando você precisa antecipar, quando você tem que atacar um segundo saque, por exemplo. Funcionou muito bem, daria para a devolução de saque uma nota 8,5. Vamos agora para os dois itens que são os opostos, a potência e o controle. E aqui eu tenho que dizer o seguinte, essa raquete tem mais potência do que eu esperava, né? Apesar de ser 320 gramas, padrão mais aberto, a gente já espera um pouco de potência por conta disso, e principalmente quando você junta o padrão de cordas mais aberto, o tamanho da cabeça e também a rigidez que não é baixa. Aí você já espera uma potência um pouco maior. Eu daria para a potência uma nota 8,3. Solta muito mais a bola do que outras raquetes nessa mesma faixa de peso e que não tem essa potência, tá? Muito fácil de gerar velocidade na bola, talvez a rigidez aqui também ajude um pouco, né? E portanto ela tem uma potência bastante decente, tá? Diria até que é um pouquinho acima do que eu esperava inicialmente, tá? Daria uma nota 8,3 para potência. Aquela bola que sobra no meio da quadra, né? Que você atacou, que você deslocou o adversário, ela volta, que sobra no meio da quadra, que você tem que vir fazer o movimento ou para um approach ou para você matar a bola, tranquilo, muito fácil de gerar por conta da potência que essa raquete traz naturalmente, tá? Então daria uma nota 8,3. O controle, aí você vai pensar, bom, mas então se ela tem uma potência de 8,3, então o controle é baixo. Não, exatamente o contrário. O controle dessa raquete é melhor até do que a potência. E eu diria que nesse sentido ela tem um equilíbrio muito bom. Por quê? Porque eu daria para o controle uma nota 8,6. Ela dá mais controle do que potência. Ela é mais voltada para controle do que potência. Mas não é um controle
daquele tipo raquete que não faz a bola andar, né? Então ela tem um equilíbrio muito bom, e esse equilíbrio, na minha opinião, ficou muito bom também no sentido de você não ter aquela raquete que você põe a bola onde quer, mas você tem que fazer o movimento com muita velocidade, porque senão ela não vai. Não, esse equilíbrio entre controle e potência, para mim ficou excelente, tá? Daria uma nota 8,6 para o controle. Algo que me chamou a atenção foi a facilidade quando o sujeito bate a bola cruzada e você quer fazer uma batida com um pouco mais de ângulo. Muito fácil de gerar ângulo, né? Isso ficou muito evidente, por exemplo, jogando dupla, né? O sujeito saca, né? E você devolve o saque, e aí ele bate uma bola mais aberta ou mais baixa e vem para a rede. E aí quando você tem que tirar a bola dele na rede, é muito fácil de gerar ângulo, né? E aí ou é a bola no pé, né? Ou é a bola angulada tirando daquele jogador que está na rede, tá? Então excelente para essas bolas anguladas, tá? Então potência 8,3, controle 8,6. Outro item que me chamou a atenção, que para mim é um dos pontos altos dela, é a manuseabilidade. O equilíbrio dela ajuda, né? São 320 milímetros aqui de equilíbrio, do jeito que ela está aqui, né? Ela já vem com cucho de couro, né? O que também joga um pouquinho de peso mais para o cabo, né? Do que se fosse um cushion sintético, mas a manuseabilidade excelente, muito fácil de você fazer o movimento, e eu daria uma nota 8,8 para a manuseabilidade. Muito fácil quando você tem que fazer os movimentos, quando você tem que se defender naquela bola que vem um pouco mais rápida e você está um pouquinho atrasado e você tem que manusear, às vezes até fazendo aquele chamado golpe de squash, né? Que você tem que cortar aqui sem a menor dificuldade. Manuseabilidade excelente dessa raquete, daria uma nota 8,8. Outro item que também me chamou a atenção, junto com a manuseabilidade e junto com o ground stroke, é a estabilidade. E aqui a gente poderia pensar assim, mas é uma raquete com 320 gramas sem cordas, então ela vai ser estável mesmo. Não é assim, né? Eu já joguei, por exemplo, com raquetes de 330 e pouco gramas sem cordas, que são menos estáveis do que essa. Então a construção e a distribuição do peso dessa raquete acabou dando uma estabilidade excelente. Eu daria também uma nota 8,8. Então você já percebeu aí que o ground stroke, a manuseabilidade e a estabilidade, para mim, são os pontos altos, tá? Tem mais um, mas a gente já vai falar dele, tá? Vamos agora para o conforto. Quando eu vi a especificação dessa raquete e a sua rigidez 67, eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Falei, isso aqui vai ser aquela raquete meio durona. Mas me surpreendeu. O conforto bastante bom. Daria uma nota 8 para o conforto. Muito confortável para as suas especificações. Muito, não sei se talvez a construção, não sei se o fato de ser uma raquete que já tem um tipo de estabilidade que ajuda, mas o conforto acima do que eu esperava para a sua rigidez, tá? É claro que você tem que levar em conta que uma raquete não é composta só por rigidez, né? Não é porque ela é um pouco mais rígida que ela vai ser uma raquete que vai machucar. E também não é porque ela é uma raquete mais flexível, vai ser uma raquete extremamente confortável, né? Não é assim que funciona, mas a questão da rigidez entra no jogo, entra na composição. E no caso desse modelo aqui, a rigidez não atrapalhou o conforto, tá? Pelo contrário, além de manuseável, estável, boa para troca de bola, o conforto é muito bom, né? Não tive problema usando essa corda aqui, né? Cheguei a testar antes dela com uma corda mais macia, né? Usei uma Topspin Cyber Flash de 1.20 mais fininha, que é uma corda bastante flexível, também não tive problema. E com essa aqui, que é uma corda um pouco mais dura, também sem grande dificuldade, conforto tranquilo, daria uma nota 8 para o conforto. O fio, o tato da bola. Uma das coisas que eu sempre achei boa na raquete que era usada pelo Federer, não tanto a 97, mas principalmente a 90, até hoje eu tenho uma lá que eu deixo guardadinha lá na minha bolsa, né? De vez em quando eu uso ela para jogar
com algum colega, principalmente quando é alguém que não tem um nível muito acima do meu, né? Mas aquela cabeça pequenininha de 90 e com uma tripa natural na main para melhorar o conforto e tudo mais, uma das coisas boas que eu sempre encontrei nas raquetes do Federer era esse fio, esse tato da bola. E aqui não é diferente, tá? Eu daria uma nota 8,5 para o fio, tá? Muito bom o fio, muito fácil quando você precisa dar uma deixadinha, quando você precisa fazer um slice de aproximação, quando você tem que fazer algum golpe mais angulado, o tato, o fio, o toque é excelente, tá? E nesse sentido, de novo, eu fiquei surpreso porque achei que não ia funcionar por causa da rigidez mais alta. Mas o fio é bastante bom, tá? Daria uma nota 8,5 para o fio. E vamos agora para os dois últimos itens, que são os dois efeitos. E aqui eu vou novamente pontuar, eu conversei com alguns colegas que já tinham testado, inclusive colegas que jogam já em nível muito bom, né? E uma das reclamações que eu ouvi de alguns colegas foi, olha, não é muito boa para top spin, né? Como eu não sou um jogador de ficar 2 metros e meio atrás da linha, batendo com muito giro, não é o meu estilo de jogo, né? Eu gosto de ficar ali a um passo da linha, pegando tudo na subida, até porque a idade não dá mais para ficar correndo para lá e para cá, né? A gente vai ficando mais idoso, você vai cortando os caminhos, né? O top spin para mim é o suficiente, tá? Imagino que para um jogador daquele tipo Rafael Nadal, né? Um jogador que gosta do estilo do Rafael Nadal, que fica lá no fundo da quadra batendo com muito giro, essa raquete não vai funcionar, tá? Não é uma raquete voltada para top spin, não é a característica dela. Mas quando você joga, como é o meu caso, joga ali próximo da linha, pegando a bola na subida e precisa de um top spin, ela funciona. Então eu daria ali uma nota 8,2 pro top spin. É maravilhoso? Não, não é, né? A V-Core 98, por exemplo, é melhor para top spin do que essa aqui, né? E outras que tem aí que são voltadas para spin, como a Extreme da Red, como a linha Pure Aero, né? Mesmo a Pure Aero 98 dá mais spin do que essa aqui, tá? Mas para o tipo de jogo que eu normalmente faço, é o suficiente, tá? Então acredito até que para um jogador de muito top spin, ela não funcione muito bem, porque não é a característica dela, tá? Mas é suficiente, né? Como variação, como é o meu caso, o top spin funciona perfeitamente, daria uma nota 8,2. E finalmente o slice, que também sempre foi uma característica positiva das raquetes do Federer, né? Aquela pequenininha de cabeça 90, a 97 também, excelente para jogar a bola baixa, para fazer o corte da bola, para fazer o approach, por exemplo. Essa raquete não foge disso. Também daria uma nota 8,8 para o slice. Excelente para fazer slice. Aquela bola que você abaixa para fazer o sujeito ter que dobrar o joelho para erguer a bola de volta, excelente. Daria uma nota 8,8, tá? Muito bem, então essas foram as notas que eu encontrei em quadra no teste que a gente fez, tá? E eu vou então indicar para quem essa raquete aqui. Eu indicaria essa raquete aqui para jogadores avançados que queiram principalmente um excelente equilíbrio entre controle e potência. Você vai ter uma raquete que não é anêmica, que tem uma boa potência, mas que te dá um controle ainda melhor do que uma raquete que normalmente daria a potência que ela dá. Então o equilíbrio entre potência e controle é uma das coisas mais destacadas desta raquete. Um jogador avançado que queira um excelente equilíbrio entre controle e potência vai se dar muito bem com essa raquete. Excelente estabilidade, excelente manuseabilidade e slice padrão raquete do Federer. Excelente também, tá? Acredito que não funcione para quem é o chamado spinzeiro, né? O jogador que gosta de muito spin, talvez não funcione, né? Não é o meu caso, então para mim é irrelevante. Mas para quem joga próximo da linha, quem gosta de jogar atacando, ou mesmo contra-atacando e ter que fazer variação, essa raquete é excelente. Nas mãos de um jogador avançado que tenha esse tipo de jogo, vai funcionar maravilhosamente bem.
tá? E antes de fechar o nosso vídeo, quero agradecer novamente ao Danilo, que foi quem nos emprestou a raquete, né? Muito obrigado, Danilo, tá? E dizer para vocês que essa é uma raquete diferenciada, tá? Dificilmente você vai encontrar uma raquete retail com a estabilidade, a manuseabilidade e principalmente o equilíbrio entre controle e potência como esse modelo aqui, tá? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.